Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um episódio do Sou Mais Luz Podcast. E hoje o papo é reto. Olha, se você ocupa uma função de liderança, de venda, se dá aula, ou se simplesmente quer ser ouvido, você, claro, precisa melhorar a sua comunicação. Parar de brincar com a comunicação, tá? E essa pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, ela fala exatamente dessa verdade de se comunicar. É se comunicar sem enrolação, tá? E quando o assunto é comunicação, voz, né, presença, esse cara realmente faz acontecer no seu dia a dia. E o meu convidado especial de hoje é Flávio Ferreira, mais uma vez aqui no Sou Mais Luz Podcast, e é sempre uma honra, meu parceiro, lhe receber aqui. Querido Pedro, querida equipe, gente, que equipe maravilhosa aqui, sempre nos estudos, eu sempre me sinto muito em casa, né, em a gente poder compartilhar esse conteúdo que é muito massa para todo mundo, e vamos conversar, vamos trazer aí conteúdo para as pessoas, conteúdo realmente transformador, né? Exatamente, conteúdo que traz luz, né? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, ative as notificações e fica por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Flávio, como é que uma pessoa que quer ser respeitada e nem sabe se posicionar quando abre a boca? Então, uma coisa que eu costumo falar até nas nossas formações de oratória é que a voz é a nossa identidade sonora. A voz é a diferença entre você ser lembrado ou você ser esquecido, né? E essa identidade sonora, ela tem sido muito manipulada. É uma coisa que eu costumo falar. Muito manipulada em que sentido? Nós conhecemos hoje muitos comunicadores e as redes sociais deu muito microfone, né, para as pessoas. Muito microfone para pessoas muito presas em técnicas, apenas em técnicas. E uma coisa que eu costumo falar é que comunicação é técnica e alma, sabe? Perfeito, isso. Porque geralmente as pessoas levam muito para esse lado mais técnico, isso, né, Flávio? Isso. E por levar pelo lado mais técnico, às vezes não percebe o potencial que tem. Às vezes eu tenho um potencial incrível, fantástico, maravilhoso, mas eu estou tão preso a essa condição técnica que se torna quase robótico a fala da pessoa. É exatamente aí. É exatamente esse ponto, né? Robozinho, tem muito robozinho. É, isso mesmo. É um conteúdo que você nota que falta um pouco de verdade de alma, sabe? Óbvio que a técnica é importante, a técnica é muito importante, mas vocês que ouvem, que nos escutem, nos assistem, talvez você se comunique com alguém, conheça alguém que ela fala algumas frases com você, alguns conselhos, ela faz alguma observação sem técnica alguma, mas que toca profundamente sua alma, né? Toca profundamente o seu ser, e muitas vezes essas pessoas você fica esperando que ela fale, esperando que ela trate alguma coisa, que ela trate de algum assunto, porque ela consegue conectar, né? Ela não tem necessariamente todas as técnicas, ela não usa técnicas praticamente, mas a alma dela consegue tocar a alma de todas as pessoas, né? E o Jung dizia isso: conheça todas as técnicas, domine todas as abordagens, mas quando se referia a uma pessoa, seja apenas uma outra pessoa. Perfeito. Quando se referir a uma alma, seja apenas outra alma, se conecte, consiga se conectar. Então eu vejo comunicação muito por aí. E se a gente não tiver cuidado, se a gente ficar seguir esse ritmo, vamos se tornar um IA também. Né? Exatamente. Sem vida. Sem vida. Não é? Sem vida. Embora que as IAs... IAs? O IA. As IA. Dúvida. Ou as IAs. Elas têm mais vida hoje do que muita gente que se comunica, viu? Verdade. Só para ressaltar. Verdade. Falando em muita gente que se comunica, né? Tem gente em cargos de liderança, tem gente dando aula, tem gente vendendo, sendo líder e fala embolado. Tem vícios, não transmite clareza. Na sua opinião, isso é falta de consciência ou é falta de interesse em melhorar? Olha, muitas vezes tem a ver com, sim, a falta de interesse, né, em melhorar. Porque a nossa comunicação, ela é marcada pela nossa história.
Por trás de um ritmo de fala, por trás de uma dicção difícil de ser compreendida, por trás de uma velocidade de voz, assim, muito, muito rápida. Pessoas que falam rápido demais, ou pessoas que falam muito alto, né? Tem gente que, se ela vai para um restaurante e abre uma conversa com alguém, as mesas do lado se incomodam e olham, né? Desconfiado, assim, e olha. E você fica até constrangido. Eu conheço pessoas assim que eu saio para conversar e eu fico com a vontade de dizer, baixa, calma, baixa o volume e tal, porque as mesas ao redor sabem do assunto inteiro. Então, assim, a nossa voz ela é marcada por muitas feridas emocionais, marcada pela nossa história, e esses aspectos psicológicos da voz precisam ser estudados, precisam ser observados. No nosso curso de oratória, inclusive, eu toco muito nesse ponto, sabe? De que apesar de você fazer exercícios relacionados à oratória, algumas pessoas precisarem ser encaminhadas, inclusive, para fono, eu peço para que a pessoa vá para um processo terapêutico, vai entender ali dinâmicas ocultas daquilo, né? O que está por trás, o que está inconsciente naquela voz. E é muito libertador. Então tem muito a ver com, às vezes, a falta mesmo de autoconhecimento, a falta de consciência de por que eu ajo como eu ajo, por que eu falo assim. E tem muita gente que fica nessa história. Não, eu sou assim mesmo, é assim. Eu nasci assim. Eu nasci desse jeito. Lá em casa era assim. A bagaceira, a conversa. Eu nunca esqueço, Pedro. Antes da tua próxima pergunta, de uma aluna que, durante a minha aula, eu dava aula de educação socioemocional e ela dizia, professor, eu não gosto do senhor. Eu não gosto da sua aula. Eu falei, por quê? Ela disse, porque o senhor é muito calmo. O senhor fala muito calmo, é muito calmo. Ela falou mais ou menos assim. E o tempo passou e depois eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a família dessa aluna. E assim, eu pude entender o contexto também familiar dela. Uma casa em que moravam, se eu não me engano, de 8 a 10 pessoas, era muita gente. Todo mundo falava muito alto, pelo menos os familiares que eu tive contato. Falava muito alto, falava muito rápido. Então, o que deu pra entender? Na verdade, o meu ritmo me incomodava por conta do ritmo dela. Né? E isso acontece muito. Às vezes você olha pro outro e diz assim, nossa, fulano é muito devagar. Fulano é muito calmo, me incomoda. E aí a pergunta que fica pra vocês, fulano é muito calmo, fala muito devagar, ou você que é muito acelerado? Você que é fora do ritmo, às vezes quase não compreendido, né? Perfeito. Pelas pessoas. Ô Flávio, eu acho que inclusive a gente precisa pensar muito nesse nosso movimento para perceber onde nós estamos, que lugar nós estamos. Porque por estar, ou por ser crescido, ou por vivenciar, ou viver uma vida inteira em um determinado ambiente, você traz muito desse ambiente. E aí você começa a praticar uma série de situações erradas em termos de comunicação que você não percebe. E você acredita que é o mundo que está errado. Essa é o grande, né, lance da história. Você não se percebe como errado, você percebe que é o mundo que está errado. Quando na verdade é você que precisa melhorar. Sim. Não é? Então, sim, uma pergunta para você que está agora nos assistindo ou nos ouvindo. A comunicação que você usa, ela está ajudando você ou ela está te atrapalhando a conquistar aquilo que você quer? É uma análise, é para você pensar, você olhar para você e fazer, né, vamos dizer assim, essa autoanálise, né, de se perceber. Sim. A maneira que eu me comunico, ela está me ajudando ou ela está atrapalhando para que eu possa alcançar o que eu quero? Porque a comunicação é a chave, né, Flávio? Com certeza. Nessa história você me faz refletir sobre algo muito comum nos dias de hoje, que algumas pessoas chegam a dizer às vezes que é melhor calar, é melhor ficar calado, então eu me calo. E é um calar que ele vai acumulando, é um calar que na verdade a pessoa não quer calar, é que ela não consegue se posicionar numa conversa, demonstrando insatisfação, pontuando insatisfação, sem um conflito. A pessoa não sabe se posicionar sem brigar. Então, por não saber se posicionar sem brigar, ela chega nessa defesa de que é melhor ficar calado. Só que é um ficar calado que vai fazendo com que a pessoa somatize, e quando sai de uma forma extremamente agressiva, cria-se um clima, cria-se um conflito e muitas vezes rompimentos, sabe? É muito comum a pessoas com esse tipo de personalidade, por exemplo,
se decepcionarem com amizades, por exemplo, e sumir. Ela Sim. some. Sim. Eu sumi. Cadê fulano? E ela tem motivos para ter sumido, só que não ficou claro. Ela nunca conseguiu se posicionar, na verdade, sobre as insatisfações, aquilo que causou algum tipo de demanda, mexeu com alguma ferida da pessoa, sabe? Sim. Muito nesse sentido. Ô Flávio, eu venho de uma casa realmente que era bem conturbado o negócio, né? Eram 7 pessoas, né? Minha mãe falando sempre muito alto. Minha mãe sempre teve esse dom de falar alto demais. Dona Nete. Você conhece bem, sabe, né, o que eu tô falando. Meus irmãos mais velhos, né? Num processo muito parecido, nessa coisa de se posicionar, né, da briga por território. Eles eram os 3 mais velhos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né, porque minha mãe casou 2 vezes. Esse território era muito complexo porque eles queriam se colocar, cada um que queria defender Sim. e estabelecer o seu território ali, porque Sim. como o pai deles deixou, né, o pai deles faleceu, então eles se colocavam na situação de que eu sou o homem, né? Aham. Então tinha uma série de conflitos. Então imagine esse ambiente, né, onde uma criança cresce, né, assistindo tudo isso, vivenciando tantas situações. E eu sempre me coloquei muito distante disso. Eu sempre disse assim, eu sou muito diferente disso daí. Mas é interessante que depois você vai se percebendo o quanto todas essas situações ficaram marcas em mim. Porque vez ou outra eu me pego com alguns movimentos muito parecidos com a minha mãe. Percebe? Entendo tipo assim, tá, olha como é interessante, eu não gosto que grite, eu não gosto dessa coisa toda, mas já me peguei gritando. Então, se você não estiver nesse movimento de estar se observando sempre, você realmente termina repetindo situações nas quais, inclusive, você reprova. Sim. Né? Então, e um outro detalhe, eu acho que muito importante da sua fala é a gente entender assim, comunicação não é só ir lá na frente e falar em público, não. Comunicação é usada no meu relacionamento com a pessoa que eu amo. Comunicação eu uso no meu dia a dia com os meus filhos. Comunicação é quando eu lidero alguém no meu trabalho. Tudo isso é comunicação. Com certeza. Porque a gente acha que comunicação é só ir lá na frente e falar, né, para 50, 20, 10, 300 pessoas. Aham. E não é. É muito curioso isso. Quando as pessoas fazem a primeira sessão, por exemplo, de terapia de casal, e é muita gente que nunca participou de uma sessão de terapia de casal, quando os dois começam a ter voz em um ambiente com um mediador, em um ambiente seguro, e alguém que media e consegue dar um lugar de fala para cada um, é interessante como eles ficam, muitas vezes o olho fica correndo assim, como assim ele tá falando tudo isso aqui e nunca me disse? Então é muito curioso isso, ele nunca me falou isso, então é curioso, eles ficam se arrepiando, eles ficam olhando, eles se emocionam por escutar, poxa, eu nunca escutei isso dele, principalmente as mulheres, eu nunca escutei isso dele, nossa, que declaração que aconteceu aqui. Ou quanto eu machuquei ele Ou e não quanto percebia. eu machuquei, exatamente. Né? Ou quanto sem intenção, como se diz, sem intenção, eu terminei ferindo a pessoa e Isso. não tinha noção disso. Isso, porque a comunicação ela acaba sendo muito atravessada pelas nossas feridas. Então, nós temos uma dificuldade de comunicar sem atacar. Então, eu tenho uma insatisfação contigo, eu não consigo falar do meu sentimento. Pedro, você fez isso comigo que provocou tal sentimento e eu queria ficar bem, pra gente continuar bem. Por isso que eu tô te colocando. Como é que a gente pode, de repente, ajustar isso? Porque eu gosto muito de você. Não, Pedro, você fez isso, você é você é isso, você é aquilo. Eu começo a falar um monte de palavrão pra não soltar aqui. E aí, o que é que acontece? Tu se blinda, tu já veste a armadura também e me ataca. E isso acontece em muitos lugares. Tanto dentro do relacionamento quanto no trabalho. A gente tem uma dificuldade de se comunicar nossas insatisfações dessa forma. Você fez isso e eu me senti assim. Eu me senti dessa forma. Eu queria falar desse meu sentimento
Porque quem disse que essa era a intenção do Pedro, né? Sim. De provocar aquilo Mas em mim, aconteceu, né? exatamente pela ausência, né, do saber se comunicar. Sim. Não é isso? Então, às vezes, você dá lugar a brincadeiras, por exemplo, que te causam insatisfação. E isso é resultado do bullying que a gente vive lá atrás, quando criança, que a gente não sabia se defender. E por não saber se defender, a gente ria junto com quem fazia bullying. Então a gente continua às vezes com esse comportamento e daqui a pouco eu não quero mais frequentar aquele ambiente e sumo da vida de uma pessoa sem conseguir dizer, olha, aquilo que você faz comigo eu não curto. Perfeito, isso. Vamos falar de voz? Vamos. Vamos lá. Por que tem tanta gente que fala errado, pronuncia mal, não cuida da dicção e acha que tá tudo bem? Entendi. Então vamos para vamos para as técnicas aí. Tem pesquisa que mostra, né, que o mesmo conteúdo falado por duas pessoas, uma que não domina as técnicas e outra que consegue falar de maneira mais clara e maneira mais modulada usando as técnicas. Essa pessoa que domina melhor as técnicas, ela consegue ter pelo menos 32%, ela pode ser 32% mais convincente, mais confiável, né? Isso é muita coisa, viu? É muita coisa. Se a gente for avaliar isso direitinho, é muita coisa. Muito. Então, isso mostra o quanto a técnica ela é importante. E tem pesquisa que fala também até sobre o ritmo da persuasão. Então, sobre velocidade da voz. Fala-se que a velocidade da persuasão ela está aí entre 140 e 160 palavras por minuto. Então, falar entre 140 e 160 palavras. Então, é muito curioso isso também. Porque, por exemplo, a importância quando a gente fala de velocidade, de ritmo, a importância das pausas. O quanto as pausas, na própria música, a pausa é extremamente importante na música. E ela vai ser muito importante na fala para que eu consiga dar ênfase, para que eu consiga marcar pontos importantes ali do meu discurso, da minha fala. Quem consegue, os ótimos terapeutas, por exemplo, conseguem trabalhar muito bem as pausas, né? Sem medo do silêncio. Sim. Nós temos um medo muito grande do silêncio na voz. A primeira coisa que a pessoa que está estudando comunicação, oratória, às vezes se depara, os acelerados, a gente encontra muito isso nos cursos. Os acelerados, ele acredita que se ele for lá e ele lê tudo rápido e ele falar tudo com clareza, e tem gente que chega com muita clareza, com muita dicção, uma dicção muito boa, mas de uma velocidade absurda, né? Chego ali, falo tudo, me livro, arrasei. E é curioso, ela não percebe o quanto foi rápido. Então, ela acaba não conseguindo ser convincente, ela acaba não conseguindo ser confiável exatamente por essa velocidade. Então, até a persuasão tem o seu ritmo. A pausa ela é extremamente importante. Se a gente for pensar, um exemplo prático. Quantos de vocês que estão ouvindo tentaram contar uma piada que escutaram, reproduzir uma piada que escutaram e tentou falar dela numa roda de amigos e ninguém riu? Ou então alguém riu para não perder o amigo, né? Alguém dá aquele sorriso, que legal. E aí você que contou a piada, que isso já aconteceu comigo, você pensa assim, o que aconteceu? Quando eu ouvi, foi tão engraçado. Você não conseguiu dar as pausas necessárias, você não conseguiu usar bem, provavelmente, a voz, a entonação, para passar igual a pessoa que contou a piada, que na maioria das vezes é um artista, né? Sim. É um artista. Ou que tem, né, um certo talento em fazer isso. Isso. Né? Porque que tem um dom, piada, né, não é para todo mundo. Não é. Exato. Tem gente que faz isso com uma facilidade incrível, né? Torna algo muito simples em algo muito engraçado. E tem pessoas que não. Tem pessoas que não é a vibe e não adianta. Ela vai contar e vai ficar totalmente sem graça. Verdade. E eu te admiro muito nesse sentido, e você sabe disso, e quem te conhece sabe o quanto isso é engraçado. E às vezes tem gente que te conhece e diz assim, é bom estar perto do Pedro, porque às vezes você põe um ritmo nas histórias que você conta, um ritmo e uma energia na voz que torna as coisas engraçadas. Então,
às vezes você vai tratar de assuntos que nem são engraçados, mas você consegue tornar engraçado, né? Então isso é muito do seu dom Eu digo que de tem dom, mas tem comunicação muita técnica também, tá? também, né? Eu posso dizer que, claro, a gente nasce com um certo dom, né? E claro que todo dom que você não vai trabalhando nele, ele não vai ficar bom, Sim, né? Para ficar sim. bom, para você passar por um estágio de ser excelente naquilo que você faz, você precisa ter muito treino. Sim. Ninguém consegue ser muito bom sem treino. Eu sempre digo isso, né? Se olharmos para os bons jogadores que existem hoje no futebol mundial, eles só são o que são por conta da quantidade de vezes que eles se permitiram treinar, Sim. não é? Todos os aspectos que são necessários para que eles possam fazer um bom futebol. Na comunicação não é diferente, Uhum. né? Você pode até ter um certo talento ali, mas aí quanto mais você trabalha isso, quanto mais você traz técnicas para aprimorar isso, melhor você vai ficando. Com certeza, sem dúvida. E como nós estamos falando de voz, eu até quero fazer uma indagação para quem está nos acompanhando, Flávio. Se você ouvisse a sua voz hoje, você se contrataria? Porque pare para pensar, hoje nós estamos usando ferramentas, principalmente o WhatsApp, que você termina usando muito áudio, né? Mandando uma mensagem para alguém Sim. via, né, uma mensagem de voz e tal. E aí, se você se ouvisse? Que imagina um processo de negociação onde você vai precisar mandar um áudio para alguém, Uhum. não é? Será que você se contrataria? Sim. Porque essa pergunta é muito importante porque você começa a se avaliar. Porque nós falamos hoje aqui dessa situação que tem pessoas que realmente não estão fazendo certo, vamos assim dizer. Vou colocar isso, mas vamos nos desprender dessa condição do certo e do errado, mas vamos entender que existe um roteiro básico que você pode seguir que vai melhorar a sua comunicação, tá? Vamos partir desse pressuposto. Então, se eu percebo que eu não estou alinhado àquilo que hoje o mercado pede, e eu só vou conseguir fazer isso se eu me avaliar. Tem erros que nós cometemos por não conhecer ou não reconhecê-los. Mas quando você começa a se avaliar, você começa a se perceber. E você sabe. Você sabe no que você precisa melhorar. Então, para você que agora está nos acompanhando, se você fosse contratar você pela sua voz, pela maneira que você usa a sua voz, você contrataria? É uma ótima pergunta, né? Não é? Sim, Porque sim. isso faz a gente pensar. Epa, Uhum. peraí. Me contrataria, ótimo. E o que é que eu preciso fazer para manter nesse padrão de qualidade e melhorando cada dia mais? E se eu não me contrataria, epa, peraí. É um sinal vermelho que se acende. Uhum. Eu preciso olhar para isso. Sim. Tem uma coisa que eu falo, que eu costumo falar até no curso, que assim, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego foi, até de maneira informal, foi de venda porta a porta. E nós precisávamos ou tocar na campainha ou chamar a pessoa. E nós precisávamos ser convincentes já nesse primeiro chamado. Olá, senhora, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para entender um pouco da qualidade da água que a gente vendia, passava vendendo purificadores de água. Nós precisávamos ser convincentes nas primeiras frases, né? Exato. A voz fraca, não abria a porta, passe depois. Né? Com certeza. Quantos nãos a gente acabava levando? Então eu costumo usar esse tipo de metáfora. A tua voz faria com que as pessoas abrissem a porta, abrissem o portão para você. E era curioso que tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, uma querida, e já de uma certa idade, sabe? De uma certa idade. E era interessante como, assim, não tinha tanta técnica de venda. A pessoa não estava tão dentro das técnicas, já aquelas que a gente aprendia, né? A gente acabava fazendo esse julgamento, mas ela tinha uma voz muito convincente, sabe? A voz da experiência. Então, às vezes eu ficava olhando, o que fulano tem que eu não tenho, que eu não consigo entrar nas casas? Eu ficava pensando, né? Mas ela tinha uma voz muito convincente, sabe? Uma voz que marcava uma experiência, uma história, né? Então, assim... Isso tem muita força. Isso tem muita força, muita força. Eu gosto até de passar algumas dicas para as pessoas
lê gravando, faz alguma leitura e grava o áudio dessa leitura e observa, e depois se escuta. Escuta se tu vê convencimento, se tu consegue ver um pouco de persuasão naquilo, como é essa voz, como é que você coloca a potência da sua voz, etc. E depois você pode até fazer testes a cada 2 frases, faz pausas, sabe? Observa ritmo. É uma dica bem legal, pode ajudar muita gente. Perfeito. Isso é bom. Ó, atente-se às dicas, porque isso faz toda a diferença. Agora me conta, Flávio, você é um cara que veio no interior, não é? Sim. Veio de famílias de tradição muito agrícola, não é? Uhum. E uma pergunta muito importante que eu acho que vale fazer para você, para que possa direcionar quem está nos assistindo. Você sempre gostou da sua voz? Sempre foi assim como é hoje? E o que é que você fez para ter a segurança na sua voz? 3 perguntas em uma, tá? Primeiro, se você sempre gostou, quais os segredos que você usou aí para melhorar, né, e para ter essa segurança que você tem hoje quando você fala. Eu acho que eu, como muitas pessoas, quando escutaram a voz pela primeira vez, não gostaram do que escutaram. Então, na minha época, eu escutei por meio de um gravadorzinho, nem tinha celular que gravava, e eu achei muito estranho, né? Achava muito estranho, é doido isso. Porque essa voz que a gente escuta de um aparelho que grava é a nossa voz real, Sim. né? E que o pessoal os fonoaudiólogos já até colocam. Nós escutamos a nossa voz por meio da vibração do crânio, né? Então essa voz ela é projetada e vem aqui para os nossos ouvidos, mas a gente também escuta a nossa voz por dentro, por meio de todo o aparelho fonador que produz essa voz, ela também vibra aqui dentro. Então nós escutamos algo que não é tão real quando a gente escuta a nossa voz. Então, escutá-la por meio de um aparelho causa essa estranheza, sabe? Então, o primeiro impacto é: eu não gosto da minha voz. É raro você escutar pessoas que, quando escutam, eu amo a minha voz. Então, na verdade, é que nós, inclusive no meu começo, eu não gostava de assistir meus vídeos. Eu me incomodava, inclusive, em ver pessoas assistindo meu vídeo. Quando eu vi, eu digo, meu Deus, a pessoa tá assistindo e não tá bom porque era a visão que eu tinha. E não. Depois eu parei pra pensar, poxa, ninguém nunca reclamou da minha voz. Ninguém nunca chegou, disse que voz feia, que voz estranha. Ninguém nunca falou. Pelo contrário, eu já tinha recebido alguns elogios. Eu gosto de lhe ouvir, grave mais vídeos, etc. Então, a grande questão era, eu não estava familiarizado com a minha voz, sabe? E a nossa voz é o nosso cartão de visitas auditivo, né? É interessante o quanto a sua voz ela pode ter uma marca afetiva para muita gente. Inclusive, algumas pessoas chegam a dizer até que a voz ela pode ser mais atraente até que a própria aparência. Quantos que estão nos ouvindo, não sei se aconteceu com tu, Pedro, de imaginar, escutar numa rádio uma determinada voz e você dizer, nossa, essa pessoa deve ser incrível, que lindo deve ser. Que voz linda. Isso acontecia muito com aqueles locutores que tinham aqueles programas de românticos. Acho que você não acompanhou, que você é bem mais jovem do que eu, mas existia nas rádios, a partir das 22 horas, né, os Moments Love, que era ali, eles liam cartas de amores, ali eles mandavam mensagens. Cara, e era vozes assim que fascinava de fato. Eu me decepcionei tanto a primeira vez que eu conheci um desses, sabe? Porque assim, eu tinha criado na minha mente uma imagem muito diferente, né, daquilo que se era. Então assim, para a gente entender a importância, né, que de fato tem a voz. A voz tem realmente essa potência, né, de alguma maneira nos representar. E assim, Flávio, eu acho que tem algo muito importante também a se falar, que você pode melhorar. Com certeza. Né? Eu acredito que a voz que você tem hoje não é a voz que você sempre teve.
né? Sim. No passado eu já conheço você de muitos anos, e quando eu te conheci ainda estagiário, né, da prefeitura, a sua voz era uma voz fraca, era uma voz Retraída. receosa, retraída, né? E hoje você se coloca de um outro lugar. Então é para quem está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo saber que, independente da situação que você venha, independente da avaliação que você faça da sua voz, é importante que, e assim, e outras situações em relação à comunicação, não só a voz, a postura, os gestos e tantas outras coisas, você pode melhorar. É só uma questão de você se disponibilizar a isso, buscar as informações corretas, treinar. Mais uma vez eu volto a falar do treino. Tem a oportunidade de se colocar, seja numa fala, seja numa apresentação, faça. Ah, vai ter um trabalho da escola, aí fica com receio de fazer, faça, meu amigo. Lá você pode errar. Vai ter uma apresentação na igreja, vá. Vai ter uma peça teatral, participe. Cada coisa que você vai participando vai te fortalecendo nisso. Uhum. Porque vai chegar um momento que você já não vai mais poder errar. O Sim. erro vai ser fatal. Quando eu digo fatal, você vai participar de uma seleção, onde você vai competir espaço com outras pessoas. Se você naquele momento não se colocar com firmeza, com clareza, com uma voz que convença, com um gesto da maneira certa, você pode perder. E aí? Exatamente. E quantos espaços carecem, pede e exige que a gente possa ser convincente, né? Exato. Eu acho que a vida toda hoje a vida gente precisa, inteira. não é? Exatamente. Desse poder de convencer. Eu tô paquerando alguém, quero chegar em alguém. Se você não for convincente, você não vai ter, hein? Percebe? Todas as profissões, né? E assim, eu cito muito esses exemplos, né? Porque eu, quando era pivetão, né, que na minha adolescência e juventude, no início disso, eu, né, andava com uns grupos de amigos e tinha um amigo que ele era o mais desprovido de beleza, né? Nós não éramos um grupo bonito. Mas dos feinhos, ele era o mais feinho que tinha. Entendi. Mas, cara, ele tinha um poder de convencimento que era absurdo. Ele tinha um poder de envolvimento e aquela criatura ficava com as meninas mais bonitas da festa. Então, pra gente entender que quando você usa esse potencial que você tem, né? Ele não tinha um potencial, né, da beleza, mas tinha outros potenciais que se tornavam argumentos muito fortes para convencer naquilo que ele queria. Sim. Né? Então, para a gente entender a força, né, que tudo isso tem, não é uma conversa que, vocês estão falando isso porque vocês ministram curso de oratória, de comunicação. Não, é a verdade. É a verdade que transformou a sua vida, é a verdade que transformou a minha vida. Né? Então, a comunicação transformou a vida da gente, transformou a sua, transformou a minha. Verdade. Né? E ela pode transformar a de você que está nos assistindo agora. Uhum. E é curioso que eu já recebi. É muito fácil. Eu já recebi, às vezes, feedbacks do tipo. Pode ser fácil. Comentários, né? Que às vezes as pessoas do outro lado das redes se sentem autorizadas a falar Sim. o que quer, né? Como se não tivesse uma outra pessoa. Às vezes é fácil falar de um lugar de privilégio. Aí eu falo, poxa, que privilégio? Quais privilégios? Do interior, uma família extremamente humilde, né? Com escassez, uma situação de homossexualidade, né? Inclusive a escassez de orientação. De orientação, né? Porque quando a gente fala de escassez, as pessoas levam muito pela questão financeira, econômica, mas às vezes uma ausência de orientação, sim, né, de compreensão. Muda tudo. Tudo. E assim, me restou a comunicação, me restou o falar, sabe? Me restou a minha comunicação e alguns espaços que eu tinha naquele momento. Quais espaços que eu tinha? A igreja foi para mim extremamente importante. Então assim, eu me desafiava, eu quero fazer a leitura. Falava na missa, eu quero fazer a leitura. Morrendo de medo, juro. Eu era meio psicopata. Como assim? Eu tô morrendo de medo mesmo, mas eu quero fazer. E depois eu escutei uma frase, já aos 20 anos, que fez sentido demais, e eu levo essa frase comigo. Porque eu faço muita coisa que me causa medo. Tem uma pessoa que essa frase chegou a mim, foi mais ou menos assim. Teve uma pessoa que me perguntou, eu tinha medo de altura. E aí eu fiz fui pra Chapada Diamantina e precisava subir uma montanha. E era muito arriscado. E essa pessoa perguntou, por que você vai? Aí eu disse assim, eu vou porque eu tô com medo. E eu percebi que muita coisa que eu fiz na minha vida, eu fiz porque
eu tava com medo. Eu fiz porque eu tava com medo e eu queria superar o medo, né? Então, na comunicação não é diferente. Tá com medo, vai com medo Sim, mesmo. Porque até hoje eu carrego o quê? Eu carrego mais de 10 anos de palco. Você, mais que isso, mas ainda assim bate o frio na barriga, os nossos medos. Depois parece que a gente tá falando pra uma pessoa, tem lá 700 pessoas, parece que a gente tá falando pra uma. Mas o medo, ele é inclusive importante pra gente se preparar, pra trazer toda essa ansiedade, essa energia e a gente manifestar isso em criatividade, né? Pra sim. todo mundo. Então é bem por aí, a gente precisa se expor. Eu nunca li na igreja. Não? Não. Nunca consegui. Você vê. Onde eu testei, né, e me reconheci nessa habilidade de comunicação foi nas apresentações de trabalho da escola. Foi lá onde causou-se o primeiro medo, o primeiro receio. Eu, muito tímido. Então, colocar-se ali na frente, para mim, era um desafio absurdo. E aí eu fui, né, fui incentivado, claro, por alguns professores. E tem um professor de forma muito especial que me incentivou muito nisso. E foi lá que eu descobri um talento que existia. Mas eu nunca consegui ler na igreja. E por várias vezes eu fui convidado, você acredita? As pessoas vinham, ei, lê aqui, aí eu. Mas você não é palestrante? Eu sou, mas. Porque eu tenho uma dificuldade, não é nada, Flávio, de ler. Quando eu digo de ler, no sentido de seguir um roteiro, ali onde eu preciso ficar lendo todas as palavras. Eu sou muito dessa coisa de ficar mais solto, sabe? Sim. Então, eu estudava o conteúdo e ia apresentar o conteúdo que eu tinha entendido. Sim. Então, isso para mim me dava uma liberdade muito grande. Tu é muito autodidata, eu observo isso, né? Isso. Tu pega um assunto e tu consegue trazê-lo com uma clareza muito grande, fazendo uma tradução desse assunto. Então, talvez... Então, assim, para seguir roteiro, realmente Para seguir aquela coisa da leitura ali, né? Uma coisa é você estudar o conteúdo, entender daquele conteúdo e falar dele. Outra coisa é você ter que ler, né? Cada palavrinha que tá ali. E eu acho que eu tô tão nesse movimento quase tão automático que eu fico com necessidade de explicar aquilo que eu li. Ó, Jesus disse isso, mas assim, eu acho que ele quis dizer isso aqui, né? Exatamente. Então, olha, essa parte aqui. Então, Desse jeito. essas situações, elas de alguma maneira, elas me travavam, né? Aham. E ainda hoje eu evito. Você vê, né? Ainda Sim, hoje eu evito. Então, assim, ninguém vai ser perfeito em tudo, não. E é isso que a gente precisa entender, né? O processo de comunicação não é perfeição. Não é isso. É você melhorar a cada dia. E, tipo, você precisa melhorar, eu preciso melhorar, né? É um processo, é um gente. processo. Como o processo da vida, a gente precisa se melhorar a cada dia. E é importante entender que, assim, você não sabe tudo. Às vezes a gente quer subir no palco para se apresentar quando se sabe tudo. É impossível. É É? impossível. Eu sempre digo, o que você sabe é suficiente e pode mudar muita gente. Isso. E pode trazer uma mensagem muito importante. Então entenda que o que você sabe é suficiente. E claro, sempre podendo melhorar, entendendo que se você falar com a alma, você vai conectar. Perfeito. Tem gente que acha que oratória é dom. É verdade isso, Flávio? Boa pergunta. Então, também é dom, né? A oratória também é dom. Tem algumas pessoas nunca fizeram nenhum curso de oratória, de comunicação. Nada, nunca teve acesso à retórica, à oratória, mas são exímios comunicadores, né? Se comunicam divinamente bem. E já existem pessoas que também não possuem habilidade alguma de comunicação, mas acabam desenvolvendo, acabam treinando e se tornando ótimos comunicadores. Então, oratória também é dom, certo? Mas ela pode ser sim aprendida por qualquer pessoa que queira aprender. É só observar, por exemplo, jogadores de futebol. Jogadores de futebol têm uma inteligência corporal absurda. Absurda. Eu acho que eles deveriam ser muito respeitados. Eu sempre falo isso. Porque quando você tenta jogar, você nota o quanto você é ruim e o quanto você carece de uma inteligência descomunal para estar ali. Uma inteligência que é uma inteligência corporal, de pensar rápido, onde me posicionar, onde a bola. Agora,
esses abençoados, às vezes, quando vão dar uma entrevista. Quando vão dar uma entrevista. E é um padrão, né? Se você observar, eles falam praticamente as mesmas coisas. Então aí conseguimos os 3 pontos e é isso. E o professor nos orientou e deu certo. Fora as grandes gafes que existem aí no mundo de futebol. Mas é interessante que às vezes um desses craques encerram a carreira e eles encerram muito cedo. A partir dos 40, 42, acabou a carreira para eles. E eles são convidados para ser comentaristas. Claro que eles passam por um processo de capacitação de treinamento. E eles reaparecem. Nossa, ótimos comunicadores. A gente tem muitos exemplos. Tem inclusive palestrantes, né? Deixa eu lembrar agora o Diego Ribas, do Flamengo, né? O Cafu. Eu assisti uma palestra do Cafu, né? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. Véi, ele se coloca de uma forma muito envolvente. A história dele é muito forte. Demais. Sabe? Então, assim, pra gente ver. Aí, o que é isso? Você acha que Cafu chegou no palco para ser palestrante, assim, num passe de mágica? Né? Com certeza não. Foram técnicas, foram certamente muito treino, né, muita orientação para que ele se tornasse o comunicador que agora ele é. Né? Sim, sim. Tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo agora que diz o seguinte: fala bem não é para palco. Fala bem não é para palco. É para quem quer ser lembrado. Essa frase é forte, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que falar bem é para quem quer falar em público, se apresentar ou ser um palestrante. Não, é para quem quer ser lembrado. Quantas histórias que a gente lembra exatamente porque a pessoa falava muito bem. Isso. Não é? Perto de nós sempre teve alguém que falava muito bem. Isso. Até se a gente observar na faculdade, na escola, às vezes tem aquele que fala muito, aquele que quase não deixa o professor falar. Mas ele não é notado. Às vezes ele não é notado, ele não é percebido. Porque ele fala muito. E às vezes ele fala no momento errado, sabe? Ou fala muito rápido, ou se posiciona de maneira inadequada. Mas às vezes tem alguém lá no fundo que ele fala na hora certa, no momento certo ali, para emitir a opinião dele. E quando ele fala, todo mundo olha pra trás, assim, né? Todo mundo olha pra ele. E é interessante que fica no inconsciente coletivo da turma. Tipo assim, daqui a pouco fulano pode falar. Né? E quando ele fala, de fato, ele consegue conectar, chama a atenção. E ele é lembrado. E ele acaba sendo lembrado por isso, né? Por conseguir comunicar bem. Perfeito. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações. Mas olha, pensando em todas essas situações de dificuldade das pessoas, né, olhando para a história que eu e o Flávio tem, nós decidimos montar um curso de oratória, né, que inclusive o título do curso é Oratória com Estilo, né? A arte de falar bem público, ou o poder de falar bem público? O poder de falar bem público, né? Flávio, eu gostaria de saber de você, para quem quer realmente melhorar, para quem quer ter essa experiência de se observar, o que é que tem realmente nesse curso? Para que as pessoas possam entender o que o nosso curso traz e o grande diferencial daquilo que nós montamos enquanto conteúdo. Perfeito. Eu acho que o grande diferencial desse curso está, inclusive, no próprio título, no próprio tema, né? Oratória com estilo. Que estilo é esse? Nós pensamos, nas muitas reuniões que tivemos, nós pensamos no seu estilo, no estilo da pessoa, né? Quando a gente fala seu estilo, é o estilo seu, viu? Exato. Da pessoa que está agora nos assistindo, nos ouvindo. Exatamente. Nós pensamos, em outras palavras, no que você já traz de potencial. Nós pensamos no seu self, na sua alma, sabe? Na sua identidade. Você traz essa identidade muito forte. E às vezes o que ela precisa é da técnica correta para ser colocado de maneira mais convincente para as pessoas. Então nós sempre, quando pensamos nesse curso, pensamos em como nós podemos potencializar aquilo que a pessoa já traz, não tornando ela só mais um robozinho na comunicação, mas que de fato consiga desenvolver o seu próprio estilo, dentro do seu próprio estilo, técnicas de comunicação que faça com que elas se coloquem melhor em muitos aspectos. Sim. Em Oratória com Estilo a gente fala
além das técnicas de comunicação não violenta, de muita coisa Isso. importante. E tem uma na pegada comunicação. terapêutica também, né, Flávio? Que é Tem, importante se tem colocar. uma pegada né? terapêutica. Inclusive até o poder, né? Quando a gente usa essa palavra dentro do tema, o poder, a gente está falando do poder pessoal, do seu poder pessoal. Poder pessoal que não é valor pessoal. Valor as pessoas dão e as pessoas tiram. Isso. É poder pessoal mesmo. Aquele que você traz da sua história, sabe? Marcado na sua voz. Então, acredito que o grande diferencial do nosso curso, e ficou muito legal porque a gente já fez uma Isso. turma Exato. e foi maravilhoso. O grande diferencial é esse olhar. E só para ficar claro, desculpa, estou te Sim. atrapalhando, mas só Sim, para ficar sim. claro algo importante. É a primeira turma com esse título, com essa metodologia, porque se tem uma coisa que a gente fez uma vida inteira foi ensinar as pessoas a se comunicarem de forma mais direcionada, com mais impacto, né? Quantos cursos de oratória nós realizamos nos processos aí, né, de cursos profissionalizantes que a gente realizou em vários estados, né, do Nordeste. Então é só para ficar claro que é o primeiro dentro de uma metodologia inovadora que traz todo um diferencial em relação a observar a necessidade das pessoas para que realmente esse curso faça sentido quando ela esteja durante o curso, principalmente depois do curso, o que é que ela leva depois disso. Nós temos depoimentos assim fortíssimos de alunos que fizeram essa última turma, né, que realmente perceberam a comunicação de um outro lugar e já evoluem, né, nos seus processos profissionais a partir daquilo que aprenderam no curso. Então, assim, é só para ficar muito claro que não é o primeiro, porque a gente nunca teve experiência de Sim. fazer isso. Né? São vários que a gente já realizou, é o primeiro dentro dessa metodologia. Primeiro dentro da metodologia. Perfeito, ótimo, muito bem colocado, Pedro. Porque desde os meus... Eu tive o privilégio de, a partir dos 21 anos, eu já estava em palco, eu já estava no palco, eu já estava transmitindo, me comunicando, com algumas formações que já 30 tinha. anos passa rápido, né, Flávio? Ele quer confessar a minha idade. Mas assim, o que para mim foi muito marcante nessa nova metodologia foi ver as pessoas no primeiro dia de aula e as pessoas no último dia, depois da última atividade, né? É muito satisfatório perceber isso, a evolução da pessoa em 2 dias intensos ali de imersão. Isso. Né? Isso é Sem muito contar bacana. que é um curso 100% prático. Nada dessa coisa de você ficar lá durante 2 dias sentado só ouvindo o formador. Ao contrário, é mão na massa, é envolvimento, né? É técnica. Né? A pessoa realmente faz um mergulho no conteúdo. É muito prático. Eu tô rindo porque, assim, uma pessoa entrou em contato comigo em relação ao curso e disse assim, a gente vai falar lá na frente, curso de oratória. E eu lembrei de vir porque eu fui fazer uma aula de canto recentemente e assim que chegou, o professor conversou comigo e disse, agora cante. Aí eu falei, como assim? Ele disse, cante, você vai cantar uma música. Eu falei, mas como assim, cantar? Ele, sim, cantar, é aula de canto. É uma música de canto. Eu falei, mas na primeira vez eu já tive que cantar. Então vocês imaginam o coitado ter que me ouvir. Então, assim, ele é muito prático. O objetivo é exatamente você se expor, mas se expor num ambiente seguro. Vocês vão estar se expondo num ambiente seguro, com gente que tem história. Nós temos história, a gente passou por muito perrengue, a gente sabe o caminho de ir e o caminho que não se deve seguir, né? A vida lapidou a gente. Isso. E por mais que a gente tenha feito cursos, participado de formações, eu venho ali da minha formação, quando estudei letras, eu era apaixonado por retórica, e apesar de tantos estudos que já foram feitos, cursos que você mesmo fez, uma coisa que a gente fala muito é que nada nos moldou mais do que a prática, do que o palco, do que o dia a dia, né? Com certeza. E é isso que a gente quer trazer, essa nossa experiência diária de palco para vocês, né? Para cada um que for realizar a nossa formação. Isso, e não importa se você quer ser palestrante ou você quer para falar para grandes plateias, ou se você quer só melhorar a sua comunicação para melhorar os seus relacionamentos na sua casa. Esse curso, ele atende todas essas necessidades. Com certeza. Né? Da pessoa que vai se comunicar individualmente, mas a pessoa também que vai se comunicar, né, com grupos. É realmente um curso muito prático, muito vivencial, eu vou usar essa palavra,
E você não vai se arrepender não se participar, viu? Ao contrário. E onde é que vai acontecer esse curso, Flávio? As pessoas estão aqui perguntando, rapaz. Já estão perguntando se tem online. Haverá uma versão no futuro, Isso. né, online. A princípio, nós estamos aqui, a realização aqui em Arapiraca, a nossa sede principal, né, da Luz Treinamentos, dias 16 e 17 de agosto, Exato. né? Mas nós estamos com projetos aí para outras cidades, capitais, Aracaju, João Pessoa, Caruaru, Maceió, Recife. Vamos levar também esse curso para esses espaços. Então, se você encontra-se em algumas dessas cidades ou capitais, se liga aí no nosso Instagram, das nossas redes, que chegaremos em breve. Nós chegaremos aí, tá? Flávio, eu quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, né, por trazer mais luz para a vida das pessoas. Eu acredito que quando nós usamos a comunicação da forma correta, ela ilumina os nossos caminhos e nos dá a possibilidade que talvez a gente não entenda e perceba a força que isso tem. Quando você se comunica da forma correta, quando você tem esse poder de convencer as pessoas a partir do seu movimento de comunicação, você abre portas e transforma a sua vida. Eu sou um grande exemplo de alguém que foi transformado pela comunicação. Foi a comunicação que me salvou, foi a comunicação que me tornou o que eu sou hoje. E eu sei que não é diferente em relação a você. Então eu quero mais uma vez agradecer, não só por você estar aqui, né, novamente nos estúdios do Sou Mais Luz Podcast, mas pela parceria, pela confiança, por essa jornada que a gente constrói juntos já há muitos anos, né, e quem teve a oportunidade já de experimentar formações onde nós somos parceiros, né, uma dupla de 2 trazendo conteúdo, sabe do que eu estou falando, né? E eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo agora que já experimentou, né, trabalhar com essa dupla. Então eu quero muito te agradecer, né, por essa parceria, né, pelo trabalho juntos, pela amizade, né, e por você estar aqui mais uma vez no Sou Mais Luz Podcast. Gratidão, Pedro. Tudo isso nasceu de uma oportunidade. Eu acho que essa parceria nossa nasceu de um olhar seu para mim, né, que eu sempre reverencio e gosto de reverenciar. Foi uma oportunidade dada, foi um acreditar. Então eu nunca esqueço a primeira vez que no carro você disse assim: nós temos um curso, eu estou pensando num curso que não era necessariamente oratória, mas eu quero que você possa ministrar o curso. Então um jovem de 20 anos apenas, na época, pensou, como assim? Eu? Então foi uma oportunidade abraçada, moldada, treinada. Você foi muito responsável por esse moldar, por essa orientação. Então, assim, lhe sou muito grato, você sabe disso. E sempre, em qualquer oportunidade, eu faço essa reverência ao seu acreditar e digo que você faz isso com muitas pessoas, né? Esse acreditar. E eu digo que essa oportunidade me deu voz, fez com que o mundo abrisse muitas portas para mim. A comunicação faz isso. Quando você abraça oportunidades e se permite, você vai encontrando novas versões da sua identidade e ganhando autonomia e ganhando força. Que isso é divino, você vai ganhando o seu lugar no mundo, e eu acredito que todos nós deveríamos ter a oportunidade de sair dos nossos medos, de parar de viver refém dos nossos medos e ocupar o nosso lugar no mundo perante as oportunidades aí que a vida, de maneira belíssima, de maneira fenomenológica, nos apresenta. Então lhe sou muito grato por isso, e que vocês possam dizer um sim para essa oportunidade, esse curso de oratória, e que nós, com muita história, além das técnicas, podemos transformar aí, podemos lapidar e encontrar, assim, essa luz, que a gente tanto fala, essa luz, e você poder ir também iluminar o mundo. Muito obrigado, Pedro. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez aos meninos que estão sempre aqui nos auxiliando, né, mesmo num dia... Hoje é dia de gravação e não vou nem falar que dia é hoje. Era para todo mundo estar de folga, mas nós estamos aqui trabalhando.
Então eu quero agradecer muito o empenho, a dedicação de vocês, Adriano, Deleano, Manuel, que não está aqui hoje nos estudos, mas né, está sempre acompanhando o que a gente faz, a toda a equipe da Luz Treinamentos e a você que está sempre nos acompanhando. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, vem novidades por aí, fica atento, tá? E sempre muito conteúdo, informação com qualidade para fazer a sua vida ter mais luz. Forte abraço e até o próximo episódio.